Olá, meus 605 inscritos. Batemos o ponto de 600. E obrigada a vocês por me aguentarem, 600 pessoas inscritas aqui no canal. Muito obrigada mesmo, tô muito feliz. E quem não é inscrito no canal ainda e se interessar, né, e quiser conhecer um pouquinho as resenhas, é só clicar aqui embaixo, deixar o seu joinha também. E, gente, lembrando, as resenhas aqui do canal são resenhas completas para quem já leu o livro, então vai ter todos os spoilers possíveis do livro. Não adianta me xingar aí nos comentários, tá bom? Gente, como eu falei pra vocês no último vídeo, né, eu entrei na saga ali dos Bond e não consigo sair mais. E hoje eu vou fazer a resenha do segundo livro da saga, que é esse aqui, Savage Bonds. Pra mim ainda sai Bond direto, mas é Bonds de laços, né? Então, gente, olha essa capa, é perfeita. As capas desse livro são muito lindas, assim, eu fui ler os livros pela capa, nem li a sinopse, só pela capa eu já gostei dos livros. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o segundo livro, e eu já li o terceiro, já li o quarto, falta acho que só 1 ou 2 livros pra ler ainda, porque eu não consegui parar e eu vou ter que fazer vídeo pra vocês aqui. Lembrando que no primeiro livro a gente tem a Ollie, né, que é uma central, fugindo dos bondes dela, e aí os 5, né, que são ligados a ela, vinculados a ela, e ela diz que ela não quer fazer o vínculo com eles, porque ela tá tentando proteger eles. Lembrando que quando as pessoas concluem o vínculo ali, o poder delas, o poder acaba ficando um pouco maior. Lembrando também que esse é um livro de fantasia. Então, a gente termina aquele primeiro livro ali com várias informações sobre o mundo deles, né? Sobre esse mundo de fantasia. E, por incrível que pareça, quando eu terminei o livro, que eu fui me ligar que ela realmente não fez o vínculo com nenhum deles ali no primeiro livro. Que ela dizia que se eles forçassem o vínculo, seria um estupro. Então, ela acabou não fazendo realmente com nenhum deles. A gente terminou o primeiro livro com a Ollie simplesmente, né, mostrando os poderes dela, poder que ela mentiu o livro todo que ela não tinha, e ficando com os olhos pretos e fritando o cérebro de mais de 90 pessoas da Resistência. Lembrando, os bondes dela não sabiam que ela tinha poder, e quando ela mostrou isso, eles ficaram apavorados, e o melhor de tudo, o Knox ficou muito apavorado. Knox é aquele que mais odeia ela, mas, né, ele pode odiar, mas o vínculo dele acaba não odiando. Então, a gente acaba o primeiro livro com o Griffon. Não é Griffon o nome dele, mas eu falo que é Griffon porque foi o que eu li ali e ficou. Dizendo que ele não sabe nem como chamar ela, porque ele não entende como que é o poder dela. É um poder de fritar os cérebros, por enquanto. Tá? Então a gente terminou o livro assim, com eles com medo dela, tentando entender que poder é esse que ela tem, e trazendo ela de volta, né, porque ela acabou ali, matando as pessoas da Resistência, eles conseguiram fugir da Resistência, então eles estão voltando ali pro lugar deles. Uma coisa já diferente nesse segundo livro que eu adorei é que o livro já começa na visão do Norte, tem na visão do Knox, na visão do Gabe. Tem outras visões durante o livro que eu achei muito legal, e no primeiro livro a gente só tinha na visão dela. Então a gente já começa esse segundo livro na visão do Norte, mostrando aquele momento que ele não tava lá na hora da luta da Resistência, onde ela matou as 92 pessoas, ele não estava. E aí acaba mostrando a visão dele quando tava acontecendo aquilo, que ele tava em outro local. Então a gente começa o livro na visão dele, mas no momento que aconteceu no primeiro livro. E eu gostei porque teve várias visões durante o livro. Aconteceu uma coisa muito legal também que impacta já assim no início do livro, que quando ela matou aquelas 92 pessoas lá só fritando o cérebro, ela também acabou curando os bondes dela. Dá a entender que ela também tem um pouco de cura, que ela consegue passar um pouco de cura através do vínculo. E aí o Knox, que ele odeia ela, ele fala pra eles, ela não é uma simplesmente super dotada. Ela me curou, mas ela me curou os meus dedos tortos de 20 anos atrás. Então, assim, ela não é só poderosa, ela é muito poderosa. Ela não curou só um arranhadinho, uma coisa ali da hora, ela curou um problema que ele tava de 20 anos atrás, assim, então ele tá apavorado. Eles não sabem o que ela é, assim, e ela meio que não fala, né? Ela fica ali vendo eles entrarem em parafuso. No momento que no primeiro livro eles notarem, então, que ela tem poder, que ela já esteve dentro dos acampamentos da Resistência, porque ela, no primeiro livro, ela foi lá salvar a Sage, né? E eu falei pra vocês que ela parecia saber como é que funcionava o acampamento, ela sabia como tirar a Sage ali de dentro do acampamento da Resistência. E aí, nesse segundo livro, isso começa a vir mais à tona. A gente sabe que ela ficou 2 anos presa com o pessoal da Resistência, daí os bondes dela começam a entender por que ela fugiu deles, então, no primeiro livro, que realmente ela estava fugindo para não levar a Resistência até eles, para a Resistência não saber quem são os vinculados dela. Ela realmente fez para
pra eles não terem nenhum tipo de problema. E agora eles começam a entender isso, eles começam a perdoar ela, eles começam a entender por que ela fugiu, e aí, querendo ou não, aos poucos eles começam a se aproximar dela. Então todo aquele ódio que tinha no primeiro livro entre eles tá muito mais focado agora entre ela e o Nox. O Nox continua odiando ela, mesmo sabendo que ela não fugiu porque ela queria, que ela realmente passou dificuldade enquanto tava fugindo. Os outros começam a se aproximar um pouquinho mais dela, porque eles começam a entender, super dá pra entender os motivos dela. Como ela matou 92 pessoas no fim do primeiro livro, e ela volta pra faculdade depois, né, eles seguem a vida deles, toda a faculdade chama ela de monstro. Inclusive, as pessoas do tático, né, que é tipo a polícia deles, que ela salvou essas pessoas também consideram ela, ficam chamando ela de monstro, então tem muito isso durante o segundo livro, ela se achando um monstro por ter matado tanta gente, e as pessoas em volta dela também, e os bondes dela ficam dizendo que ela não é um monstro, ela salvou eles, que ela evitou baixas, né, ela evitou que as pessoas fossem mortas pela resistência. Tipo, eles chamam ela de monstro porque eles não sabem muito bem o que ela é ainda, né? Qual o nome do poder dela. E são uns babaca por ficar chamando ela de monstro, né? A gente descobre um pouquinho mais também da história dos irmãos, os irmãos que são vinculados a ela, né? O Nox, esse que odeia ela, pelo que eu entendi, ele e o Norte são irmãos, Nox e o Norte. O pai do Norte não é o mesmo pai do Nox, mas o pai do Norte matou a mãe do Nox e eles eram bondeds. E aí fica aquele mistério na história, né? Se bondeds realmente podem se matar, se podem se ferir, porque na verdade é ao contrário, né? Eles são vínculos pra se amar pro resto da vida. Então tem toda uma história sombria através dos irmãos, que foi o pai matando a mãe ali do outro. E também o Nox, ele é muito quebrado por dentro, e isso mostra durante o segundo livro, que é por isso que ele não se aproxima tanto da Ollie, por isso que ele odeia ela por algum motivo que também não é muito explicado, mas que ele é quebrado. Basicamente, ele vira um alcoólatra pra poder, tipo, aguentar a cabeça dele que é quebrada, tanto que chamam ele de danificado. Então, assim, às vezes essa raiva que ele tem dela, é mais uma coisa dele, é um problema dele. Tipo, é um trauma psicológico muito grande que ele teve quando ele era pequeno. Eu acho que talvez ele viu a morte da mãe dele ou alguma coisa do tipo assim, mas ele é quebradíssimo por dentro e ele acaba descontando tudo isso na Ollie e nas pessoas na volta dele. Uma coisa que também fica mais evidente nesse livro é que as pessoas estão considerando o bonde dela ali, né, o bonde do funk dela, que é ela como central e os 5 vinculados, como um dos mais fortes, assim, da atualidade. E isso assusta as pessoas estão com medo dos bondes dela e dela, porque ela claramente é muito poderosa. A gente começa a entender nesse segundo livro que ela tem um poder muito raro, que tipo, a última pessoa que teve o poder dela já morreu há muito tempo, então vamos dizer assim que ela é basicamente uma deusa que voltou, assim, então o poder dela é muito forte e todos à volta vinculados com ela são muito fortes naquela sociedade, então as pessoas ficam chamando ela de monstro, mas as pessoas também têm medo dos vínculos dela, então assim, eles têm uma potência ali muito grande que tá dando medo na sociedade, nos conselheiros, nas pessoas importantes da sociedade ali deles mesmo. Tem uma coisa muito legal que a gente descobre nesse livro, que é... Lembra que eu falei pra vocês no primeiro livro que o vínculo dela é muito forte, que o vínculo dela quer transar com os bondeds pra fazer o vínculo, né? A gente descobre que o vínculo dela é basicamente uma outra pessoa dentro dela. E às vezes ele assume... exemplo, ela tá em perigo, ela vai, sei lá, vai sofrer uma queda, alguma coisa do tipo. O vínculo assume, ela fica com os olhos pretos, e o vínculo que sente a dor, ele faz de tudo pra proteger ela, pra ela não sentir a dor. Só que isso também tem seu lado ruim, o vínculo dela é meio psicopata. O vínculo dela quer matar todo mundo, ele só não quer matar os bondeds porque ele diz que bondeds não se machucam. Por isso que fica meio estranha essa história do pai do Norte ter matado a mãe do Nox, se eles eram bondeds. Então, assim, tem um misterinho aí, sabe? E o vínculo da Ollie, ele assume de vez em quando. Tanto que quando ela entra no modo matar, é o vínculo que assume. Tipo, ela meio que fica pra trás na própria mente dela. E nem todos eles são assim na sociedade, a princípio é só ela. E o vínculo dela chega a conversar com outras pessoas, assim, tipo... Eu fico imaginando o vínculo dela muda completamente a voz.
Tanto que ela não quer fazer o vínculo, ela não quer transar com os outros, mas o vínculo dela quer, e às vezes o vínculo dela assume e faz uma loucura. Então, assim, eu imagino muito como o Venom, sabe? Ela tem um outro ser dentro dela que às vezes ele domina pra salvar ela, pra fazer com que ela não sinta dor, o que eu achei super legal, mas o vínculo dela também é um tarado que quer transar, quer concluir o vínculo com os bondets dela, mesmo ela não querendo. Tanto que tem uma cena que acaba sendo engraçada, que eles têm um jantar uma vez por semana, ela e os bondets todos juntos, pra poder criar vínculos, né, se conhecerem melhor. Essa é a ideia do Norte, mas nunca dá certo. Porque o Nox sempre leva mulher pro jantar, sendo que ele é vinculado com ela. Então, assim, ele não deveria estar levando mulheres, ele deveria amar ela, né, exaltar ela. Mas ele faz de tudo pra irritar ela e ele tá levando umas piriguete pra lá. E eles já transaram com outras mulheres, né, normalmente, mas eles nasceram pra, né, exaltar ela. Foi o que deu ali no exame de sangue. E ele fica levando umas gurias da faculdade, assim, pro jantar só pra irritar ela. Só que a Olha, ela não fica braba com ele. Ela sente uma coisinha ali por causa do vínculo, mas nada demais. Só que o vínculo dela, às vezes, fica possesso, que o vínculo dela quer matar as meninas que ele traz. E aí os bondets começaram a entender que o vínculo dela é perigoso, eles estão com medo do vínculo dela. E eles até falam pro Nox, a partir de agora tu não traz mais mulheres pro jantar, porque a gente não pode irritar o vínculo dela. Tipo, eles têm medo do vínculo dela. O vínculo dela é muito doido. A gente tem uma coisa muito importante nesse livro, que é o vínculo dela quer vincular com os bondets dela, e ela não quer, então ela faz de tudo pra não transar com nenhum deles, porque ela não quer fazer isso, e ela, né, ela ainda continua com esse pensamento que ela quer fugir, que ela tá protegendo eles, mas o vínculo dela não entende isso, então o vínculo dela quer transar com eles pra concluir o vínculo. E aí ela começa a notar que tem uma forma de deixar o vínculo um pouquinho mais calmo, que é ela sentir o cheiro deles, porque o vínculo quer contato, quer pele com pele, e ela não quer pele com nenhum deles. E aí ela começa a roubar a camisa de um pra ter o cheiro, travesseiro de outro pra ter o cheiro, só que isso começa a não ser o suficiente. E aí eles começam, aí o Gabe ajuda, o Gabe é um dos bondes dela, ele faz um esquema ali pra pegar uma roupa de cada um deles, um travesseiro de cada um deles, pra botar na cama dela e ela poder deitar e sentir o cheiro de todos eles ao mesmo tempo e o vínculo dela se acalmar, porque um pouco do cheiro deles já ajuda pra ela não precisar ficar louca e querer transar com eles todos. Só que chega um momento que isso não é mais o suficiente. Gente, tem uma cena muito massa, que eles estão todos assim no quarto dela, ela tá sentada na cama dela, conversando com eles ali, tá, alguma coisa, né, sobre a resistência, sobre a guerra. E o vínculo dela some, os olhos dela ficam preto e o vínculo dela some. E o vínculo dela vai sentar, vai pra cima do Nox, pra querer se esfregar no Nox e começar a transar com o Nox. O Nox fica assim, ó, e ele fica, tirem ela de cima de mim, porque ele odeia muito ela. Só que o vínculo dele também quer ela. E o vínculo dela enlouqueceu e começou a assediar. Tanto que o vínculo dela foi assediar os que ela tem menos contato, que é o Nox e o Norte, os irmãos, que ela tem menos contato com eles porque ela não se dá bem com eles. E o Gabe, o Atlas, acabam sempre ficando perto dela. Então o vínculo dela, por mais que não esteja transando com eles, tá satisfeito com o cheiro deles. E aí tem essa cena que o vínculo dela vai assediar eles. E essa cena é muito boa mesmo. E eles quase têm que nocautear ela, assim, pra poder fazer o vínculo dela se acalmar. E ele, tipo, parar de ficar assediando eles. E eles começam a notar que então só o cheiro das roupas já não é mais o suficiente. Aí eles fazem um esquema de revezar e ela dormir uma noite na cama de cada um, pra ter o cheiro de verdade deles. Obviamente, pro Atlas isso é ok, pro Gabe isso é ok, pro Norte também isso é ok, mas pro Nox, né, obviamente, o Nox deixa ela dormir na cama dele e ele dorme no sofá, porque ele realmente não quer chegar perto dela. O ódio dele, assim, parece ser muito injustificável, sabe? Ela se sente meio inútil, né, sendo protegida por eles toda hora por causa dessa questão da resistência, que agora eles sabem que a resistência tá atrás dela, então eles já protegiam ela antes por causa do vínculo, né, eles sentem a necessidade de proteger ela, eles nasceram pra isso, e agora, né, eles estão muito mais fortes nisso. Só que ela consegue um emprego numa cafeteria, então ela começa a trabalhar nessa cafeteria, e aí enquanto ela trabalha na cafeteria sempre tem um deles lá sentado tomando café, mas de olho nela. Tem um dia desses que tem um cara da faculdade que começa a mexer com ela e o Nox tá na cafeteria. E o Nox defende ela, o que foi uma coisa extremamente diferente, que ela sentiu algo diferente. Eu também senti. E ela foi falar com ele e ele já deu outras patadas nela, dizendo que ele não tava fazendo aquilo por ela. Tava fazendo aquilo pelo vínculo dela, pro vínculo dela não sair matando todo mundo. Tipo,
Mano, quando tu acha que ele tá melhorando um pouquinho mais, ele ainda vai lá e dá no meio da coitada, assim, eu tenho pena dela. Tem cada coisa que ele fala que meus olhos encheu de água, assim, eu não sei como é que ela não chorou ainda na frente dele com as patadas que ele dá nela. E ela nem fez nada, tadinha. Nesse livro, muitas coisas se desenvolvem, principalmente a tensão sexual entre eles, porque eles começam a se conhecer, eles começam a entender que ela não fugiu porque ela queria, eles começam a perceber que ela quer tanto eles quanto eles querem ela, mas ela não quer se vincular porque ela tem medo de aumentar os poderes dela, ela também tem medo do vínculo dela. Gente, o vínculo dela é quase um Venom mesmo, tipo, um monstro ali que tem dentro. E eu vi os pensamentos do vínculo, chega a ser muito engraçado, porque o vínculo quer matar todo mundo. Ele fica, é uma mulher, ele fica dizendo, eu sou uma deusa, eu posso matar todos eles. Eu só não vou matar ele ali porque a garota gosta dele, mas senão eu mataria. Tipo, é umas coisas muito legal, eu adoro o vínculo dela quando ele assume. E aí a gente fica sabendo um pouquinho mais do passado dela também, quando ela era criança, tipo, acho que ela tinha uns 8 anos, ela matou um gurizinho na escola, sem querer, obviamente, ela não sabia dos poderes dela e tal, mas o gurizinho encheu o saco dela e ela acabou matando a criança. Então a gente descobre um pouquinho do passado dela, que a família dela se mudava demais. Cada vez que os olhos dela ficavam pretos na escola, eles tinham que mudar de escola. Então... E outra coisa que também fica no livro é essa questão da tensão sexual, né? Todos eles querem se pegar, mas ela não quer. E eles meio que se odeiam ainda. Então, assim, ainda é um pouco bagunçado, mas já tá melhor, assim, da gente entender do que no primeiro livro. A primeira pessoa a dar um beijo, assim, nela, bem sexual e com vontade, é o Griffon. Griffon. Gente, eu sei que eu falo errado, mas é Griffon. E então, assim, é o primeiro, assim, que dá um beijo nela, assim... Dá pra ver que é com vontade mesmo, talvez não é nem pelo vínculo dele. Ele realmente tá com vontade de beijar ela, então é a primeira vez, assim, que... Entre os dois livros, que alguém, né, vai pra cima dela com... Mesmo ela tendo toda a atenção e o amor do Gabe e do Atlas, foi o Griffon que foi pra cima dela, assim, com uma atitude mais sexual, sabe? E ela adorou, e eu adorei também. Nesse livro a gente tem o tio dos irmãos ali do norte, do Nox, sendo assassinados pela Resistência. A Resistência, ela sequestra as pessoas, faz uma lavagem cerebral e infiltra as pessoas de novo na sociedade. Então foi a própria empregada do cara que cortou o pescoço dele. E aí a gente tem o norte, o Nox, né, tristes, a gente tem um velório... E a gente tem também um conselheiro sendo que meio demitido, saindo do conselho. E esse conselheiro depois vem com os bondets dele, ele é um central e vem com as bondets dele, 2 mulheres, se não me engano, atacar a mansão dos irmãos, porque ele acha que foi o norte ali que fez com que ele saísse do conselho e tal. Só que, e aí ele vem atacar, e aí a Ollie, né, o cara tá tentando atacar os bondets dela, e o vínculo dela jamais vai permitir que alguém machuque eles. E ela se mete ali na briga e ela mesma mata o cara e as bondets dele. E assim, ó, demais a cena. Daí, tipo, os bondes dela ficam assim do tipo, ok, ela nos defende e defende pra caramba. Tipo, ela tá nem aí, ela mata, sabe? A Ollie, ela por si só queria fazer, mas o vínculo dela não pensa 2 vezes. Ele realmente vai lá e mata. Então, assim, a briga que era pra acontecer ali acabou em 2 segundos porque ela fritou o cérebro deles. O Nox, ele solta pesadelos. Então, assim, ele solta uns bichinhos, assim, meio brabão, assim, umas sombras brabonas. E o Norte também solta uns monstros pretos. E todo mundo tem medo desses monstros. Ninguém se mexe quando eles liberam os monstros. Exceto a Ollie. Ela pega os monstros e faz carinho na barriga e nas orelhinhas. E os bichos ficam com ela como se fossem cachorrinhos. Tanto que cada um acaba dando um monstro de si pra ela, porque ela trata que nem cachorro. E eles não gostam, que eles ficam dizendo que ela fica tá estragando os monstros deles. Ah, eu acho tão fofinho. Tem um dos bichinhos que é o do Nox, o Brutus, que ela chama, que é uma fumacinha preta, que é tipo, que ela tá tratando igual um cachorro, que ele fica sempre escondido atrás do cabelo dela. E isso é uma coisa que se desenvolve bastante nos outros livros também. Então todo mundo tem medo dos monstros dele, ela não tem, e os monstros deles respondem super bem a ela. Tem um momento bem importante na história que eles vão interrogar uma pessoa da Resistência e a Ollie tá indo junto. E uma das pessoas que tá na cela grita Render, chamando ela de Render. Na hora, Fran, não faço ideia do que seria isso, mas a Ollie fica bem desesperada e o Griffon também fica bem desesperado quando ele escuta. Mais pra frente a gente descobre que Render Soul é alguma coisa tipo comedora de almas, vamos dizer assim. E é um poder que ela tem mesmo, só que até então eles não sabiam o nome disso. Porque Render Soul é uma coisa muito antiga que já não existe mais. Então agora a gente sabe qual que é o poder dela. E ela não frita só o cérebro. Ela consegue
levar a alma das pessoas. Então ela é mais poderosa do que a gente imaginava ainda. E o Grifo acabou de saber disso. E ela, na hora, entre desespero, ela não quer que ele conte isso pros outros, porque ela tem medo do que vão pensar dela. Então ela tem muito medo de... Ela já é chamada de monstro, ela se sente um monstro, mas ela não quer que eles chamem ela de monstro. E, tipo, ele fica super de boa. Na verdade, ele fica meio apavorado também, porque, tipo, não é comum, não existe mais, e ela é. E o pessoal da Resistência sabe disso. E aí nós temos também um ponto super importante do livro, muito doido, que é... Tem uma amiguinha deles lá, a Grace, que é uma mal amada, que ela simplesmente entra na mansão deles e coloca o perfume dela na cama do Griffon. Lembrando, o vínculo da Ollie sente muito cheiro, é a única coisa... O cheiro deles é a única coisa que tá acalmando o vínculo de sair querendo transar com eles. E essa mulher vai lá e coloca o cheiro dela na cama do Griffon. Quando a Ollie entra no quarto do Griffon, ela sente o cheiro da mulher na cama. E a Ollie vai pra trás da mente dela e o vínculo dela sume. O vínculo dela fica puto. Como assim ele tá trazendo outra mulher enquanto eu tô aqui? Ele é meu, o vínculo dela fala. Porque ele é dela mesmo. O vínculo, né, a deusa interna, ele é dela. Só que o vínculo olha pro Griffon, brabão, e ativa o vínculo dele. E eles transam. Exatamente, o vínculo transa de raiva por estar sentindo o cheiro de outra mulher. E o Griffon falando, não, mas eu não trouxe ninguém. Só que ativou o vínculo dele, então ele também não sabe mais o que ele tá fazendo. E eles começam a transar. Só que a Ollie era virgem. E o vínculo quer transar de forma selvagem. Então, assim, ali na hora a Ollie não tá sentindo dor, não tá sentindo nada, porque é meio que o vínculo dela que tá transando, não é nem ela. E aí a gente tem, então, o primeiro vínculo do livro, né? Que é a Ollie com o Griffon. Achei até que demorou, assim, demorou demais. Só que não foi uma decisão da Ollie, foi o vínculo dela, que também não foi nenhuma decisão do vínculo dela. Foi uma armação daquela mulher que colocou o cheiro dela na cama. Fez de propósito, sabe? Então, aí a gente já tem o primeiro BO do livro. E quando eles terminam de transar, até o Norte vem correndo, arromba a porta, porque todos eles sentem através do vínculo que algo tá acontecendo com ela, que ela tá tendo um orgasmo, vamos dizer assim, porque é o orgasmo que faz com que o vínculo seja concluído. E, tipo, na hora que eles vê, ela tá sangrando, porque ela é virgem, e aí o Norte fala pro Griffon o que você fez. E aí a Ollie meio que explica pra ele, eu senti o cheiro de mulher na cama e o vínculo assumiu. E aí o Griffon fica, mas eu não trouxe mulher nenhuma pra cá desde que você se mudou com a gente. Aí o Griffon fala pra todos eles, tragam as filmagens de todas as mulheres que passaram pela casa. E eles vêem na filmagem a Grace entrando no quarto e botando o cheiro dela na cama, que foi o que ativou o vínculo deles e que fez eles transarem, né? De uma forma muito selvagem, que não é ideal pra uma pessoa virgem, né? Uma coisa que eu achei muito doida aí é que eu pensei que ia ter uma briga super grande entre eles pra ver quem que seria o vinculado primeiro com ela, né? Quem ia transar com ela primeiro pra fazer o vínculo. E não teve. Tá certo que ela não teve escolha e nem o Griffon quando eles fizeram, né? Foi a questão ali do cheiro que a mulher fez de propósito lá. Mas eu não vi nenhuma briga, assim, entre os outros, sabe? Pra ver quem queria primeiro. E nos próximos livros também não tem uma briga, assim, muito grande relacionada a isso. Eu esperava que tivesse, sabe? Tipo, magoado que não foi o primeiro. Eu queria muito que o primeiro fosse o Gabe. Gabe, assim, tem meu coração. E eu acho que os primeiros tinham que ser o Gabe e o Atlas, que estão com ela desde o início. Foram os primeiros que entenderam o motivo dela ter fugido, que foram os mais legais com ela. Então, eu gostaria que tivesse sido os dois ali, os primeiros, e acabou não sendo. Lembra que no primeiro livro tinha a amiguinha dela, a Sage, que foi capturada pela Resistência, a Ollie foi lá atrás dela, por isso que a Allie matou 92 pessoas, porque ela foi resgatar a Sage. Nesse segundo livro, a gente tem a Sage também, continua sendo a melhor amiga dela, só que dessa vez a Sage, ela tá saindo com outro cara, que é o Félix. Ela não tá saindo com o central dela, porque o central dela colocou ela de escanteio, então ela vai seguir a vida dela. Isso não fica muito claro ainda, sabe, se Bondits podem, né, ter relacionamento com outras pessoas, mas pelo jeito podem. Porque a Sage fez. E, gente, ela foi transar com um cara e ela simplesmente colocou fogo no prédio. Num prédio histórico, antigo, super caríssimo. Porque ela manipula o fogo. E na hora que ela foi ter um orgasmo, ela perdeu o controle. Só que geralmente eles perdem esse controle na hora de fazer o vínculo. E dá a entender que ela se vinculou a ele. Como que ela se vinculou a ele se ela é vinculada a outro? Então aí aí fica um mistério super grande e ela liga pra Ollie ajudar ela a sair do hotel, porque ela botou fogo no hotel, tipo, ela pode ser presa. E a Ollie e o Norte vão ajudar ela a sair do hotel, o Norte vai ajudar a tapar, assim, pelos panos quem fez, né, o incêndio, mas fica no ar como é que ela conseguiu se vincular a outra pessoa se ela era de outro, né, de outro vínculo. Então fica talvez aí que tá rolando uma confusão em quem é bonded de quem é vinculado com quem.
a gente meio que descobre que talvez, lembra, era a Giovanna e a Sage, e o Riley é o central delas, tá? E lembra que eu falei que ele meio que escolheu ficar só com a Giovanna e descartou a Sage, por isso que a Sage tá saindo com outro? Talvez a Giovanna tá mexendo com a cabeça do Riley, que ela é TLC, não sei o quê. Que ela pode mexer com a cabeça das pessoas. Aí eles estão achando que ela tá manipulando a cabeça do Riley pra ficar só com ela, ou que ela tá mentindo pro Riley que eles são bondeds. Tipo, talvez a Giovanna não deveria estar ali. Talvez essa Giovanna tá manipulando a cabeça dele, porque o Riley começou a vomitar e tá com uns problemas, assim, com sangue saindo pelo ouvido. Então tem alguma coisa errada com a cabeça dele. Então talvez o Riley não é um filho da puta. Talvez essa Giovanna tá mexendo com a cabeça dele, prendendo a cabeça dele esse tempão. Ou talvez a Sage não é, né, bondes do Riley. Então, assim, tem alguma coisa muito errada acontecendo ali. Lembra que no primeiro livro eu falei que os bondes dela colocaram um chip na cabeça da Ollie pra ela não fugir mais. E falaram que se ela tirasse o chip ia explodir? Mas nesse livro a gente descobre que não foi eles que colocaram o chip. Nessa hora eu fiquei meio surpresa. Talvez foi o pessoal da Resistência que colocou o chip dela, que eles têm pessoas infiltradas ali no pessoal tático, e foram eles que colocaram o chip na cabeça dela. E ela esse tempo todo com o chip achando que eram os bondes dela que tinham colocado. E esse chip tem um GPS, então assim, a Resistência sempre soube onde ela esteve. E aí agora eles estão tentando tirar o chip dela. Eles têm um amigo lá que ele é técnico. O poder dele é meio que ser técnico de tecnologias, assim. Então ele consegue meio que fazer com que tire o chip sem o chip explodir a cabeça dela. Então é um desenvolvimento, assim, que acontece nesse segundo livro que eu não esperava. Tem um momento que ela tá trabalhando no café, um outro café já, porque ela foi demitida do outro, agora ela tá em outro. Que no outro a mulher disse que ela era um monstro, a mulher era uma empata, que consegue ver, eu acho, o poder das outras pessoas. E ela viu o poder da Ollie, que é de colher as almas aí, e demitiu a Ollie falando que ela é um monstro. E aí a Ollie conseguiu outro emprego, e aí a Ollie tá lá, acho que no primeiro dia de emprego dela, e o que acontece? A Resistência explode o café e sequestra a dona do café. Só que a dona do café é a irmã do Griffin. A cunhada da Ollie. Então, assim, o que a Ollie pensou, né? Eu tenho que salvar a minha cunhada, porque o Griffin vai, né? Não pode perder a irmã dele. Só que assim, né? Eles têm um vínculo. O Griffin, se ele tivesse que escolher entre a Ollie e a irmã dele, ele escolheria a Ollie, porque o vínculo é muito forte, o vínculo é maior do que familiar, assim, sabe? Mas a Ollie, ela não vai aceitar isso, ela vai atrás da irmã do Griffin pra trazer de volta. E aí ela faz com que o Kieran vá com ela. O Kieran é um transportador, um saltador, assim. Ele pega num lugar e larga no outro. E ela enche o saco dele pra ele pegar ela e levar ela até o acampamento da Resistência, pra ela trazer a irmã do Griffin. Então, assim, é a segunda vez no livro que ela vai tentar resgatar alguém que foi sequestrado pela Resistência, porque ela sabe como funciona a Resistência. E ela é bem... Como é que é? Ela é bem arrogante de que ela consegue entrar e sair. Isso, né, gente, nos 95% do livro, que eu falei. Os negócios fodão acontece muito no fim do livro. Mas o início todo, o meio do livro também acaba sendo muito bom. E aí, né, eu disse, ela tem aquela arrogância de que ela tem certeza que ela vai conseguir entrar no acampamento, resgatar a irmã do Griffin e sair. Só que no momento que ela e o saltador ali, né, eles pulam, vão chegar no acampamento, tem tipo um bloqueador lá dentro, uma pessoa que tem poder de bloquear outros poderes. E eles não conseguem sair do acampamento. Exatamente, então ela não vai conseguir resgatar a irmã do Griffin, e ela não vai conseguir sair dali. E ainda levou o carinha lá, o Kieran, dizendo que eles iam sair rápido e não vão conseguir nem sair dali. E a gente tem um mistério muito grande no livro, que ela fica dizendo que ela não quer nunca mais chegar perto do homem. E não diz que homem é, quem é esse homem. Dá a entender que é um homem da Resistência, que ele fez algo pra ela. Mas nesse livro ela fala o nome deles, que é Silas Davis. Então dá a entender que é um cara muito ruim da Resistência, que deve ter feito coisas horríveis com ela durante os 2 anos que ela ficou presa com a Resistência. E aí quando ela vai, né, resgatar a irmã do Griffin, esse Silas tá lá e ele vai falar com ela. Mas a linha final do livro, que eu fiquei em choque, ela fala: ver o Silas é muito ruim, mas nada pior do que ver o pai do Atlas. O pai Atlas, um dos bondets dela. O pai do Atlas é da Resistência. E isso já me faz pensar, o Atlas é da Resistência também? Eu não sei. No primeiro livro eu disse que o Atlas era muito bom pra ser verdade. Tipo, de todos os bondes dela, ele foi o único que não brigou com ela ter fugido. Ele dizia que entendia os motivos dela ter fugido. E agora o pai dele é da Resistência. E aí na hora ela já fica, meu Deus, será que o Atlas é da Resistência? Será que o Atlas
esteve esse tempo todo do meu lado sendo um traidor. E aí, tipo, a gente acaba o livro com ela presa no acampamento, o Kieran também, e a irmã do Griffin também. E aí, tipo, e acaba o livro assim. E aí? O Atlas é não um traidor, o Atlas é da resistência, o Atlas não sabe de nada, o Atlas entende ela porque ele sabia que ela ficou 2 anos presa na resistência. Eu não sei, quer dizer, eu já sei porque eu já li o terceiro livro, mas se vocês não leram, vocês vão ter que descobrir depois também. E é isso, gente, acabou. Eu gostei que o primeiro e o segundo livro, o final, eu fiquei assim, tipo, psh, muito bom. Eu tô adorando os livros, adorando demais mesmo. É bem rapidinho, daqui a pouco eu já termino e vai ter vídeo aqui no canal de todos. É isso, gente. E lembrando, os personagens são muito lindos e maravilhosos. Olhem as fanarts que vocês vão se apaixonar. Gente, quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui embaixo, deixa o joinha, me ajuda bastante. E daqui a pouco tem mais vídeo aí. Beijo!